Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Salmo 90, versículo 1 e 2. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. No estudo passado nós estudamos sobre Cristo em Levítico. Como que o livro de Levítico poderia prefigurar Cristo lá na frente. Dá uma olhada lá, você que não estudou. E hoje nós vamos estar falando sobre Números, o quarto livro de Moisés. Estou com a Bíblia de Genebra aberta aqui. Nós não vamos dar uma passada no livro, vocês façam uma leitura em casa. Qualquer dúvida que surgir, passe para nós. Ou procure alguém para tirar as dúvidas para você. Mas por aqui a gente está achando uma forma de dar um resumo geral sobre o livro. O autor do livro, Moisés. Propósito: conclamar a segunda geração do Êxodo a servir a Deus como seu exército santo na conquista da terra prometida, evitando os erros do passado e permanecendo fiéis aos preceitos de Deus. Ou seja, o livro de Números foi escrito para orientar a segunda geração. Por quê? Porque a primeira geração ela foi desobediente, a primeira geração não chegou a adentrar ali a terra prometida. Então aquele povo que saiu primeiro do povo de Israel morreram, ficaram no deserto. E agora Moisés está orientando a segunda turma, a segunda geração, uma data 1406 a.C. Verdades fundamentais: Deus preparou o seu povo plenamente para servi-lo e ser bem-sucedido na conquista da terra prometida. Os membros da primeira geração fracassaram, porque foram ingratos para com a graça que Deus havia lhe demonstrado, e temeram o poder dos cananeus. Deus levantou outra geração para conquistar a terra prometida, mas para que fossem bem-sucedidos, eles também teriam de ser fiéis ao Senhor. Então a segunda turma agora tem ali exemplos para não seguir. A primeira turma desobedeceram a Deus e por causa da sua desobediência não adentraram ali a terra prometida. E a segunda geração já está sendo orientada acerca dos preceitos, da vontade de Deus, da obediência à soberania de Deus, à vontade soberana de Deus, aos seus estatutos, juízos, à sua palavra. Por isso hoje não devemos levar o nome de Deus em vão, com brincadeira. Não achamos aqui que Deus é um instrumento no qual a gente pode falar o que quiser, que Deus é bom, que Deus perdoa. Pelo contrário, nós devemos adentrar a presença do Senhor com reverência, com santidade, com temor e tremor diante dele. Por isso, tome cuidado ao levar o nome de Deus. Nem tudo é brincadeira como muitos estão fazendo aí. O evangelho hoje virou piada, o evangelho hoje virou graça na boca das pessoas, até mesmo de muitos irmãos da igreja, infelizmente. Mas nós precisamos levar o nome de Deus a sério. Propósito e características. Na Bíblia hebraica, o título do livro é derivado da quinta palavra hebraica do primeiro versículo, que pode ser traduzida como no deserto. Uma descrição apropriada do conteúdo do livro quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, a Septuaginta. Seus livros receberam títulos gregos. Nesse caso, foi adotada uma palavra grega que descreve apenas as listas dos homens de guerra. Aritmoi, não sei falar grego aqui, mas é isso mesmo. Aritmoi, ou números. Pelo menos 3 temas são fundamentais na mensagem de Números. Em primeiro lugar, o livro descreve vividamente a misericórdia e a fidelidade de Deus para com seu povo. Ele mostra Deus dirigindo o seu povo enquanto este se prepara para a jornada pelo deserto, consolando nas suas dificuldades, tratando de seus medos e castigando-o apenas depois de se mostrar extremamente paciente. Os erros dos israelitas
até mesmo dos melhores dentre eles, inclusive Arão, Miriam e Moisés, são contrastados com a perfeição do Deus sempre fiel à sua aliança. O segundo tema mais importante em Números é o poder soberano de Deus de realizar os seus propósitos. O livro mostra o fracasso toda da primeira geração e o julgamento severo de Deus sobre ela. No entanto, também oferece esperança para a segunda geração do Êxodo. Deus continuava conduzindo a história rumo ao seu objetivo de levar Israel à terra prometida. Os propósitos de Deus não falharam, mesmo quando seu povo fracassa. O terceiro tema fundamental é a responsabilidade do povo de Deus de ser fiel ao chamado que ele lhe fez. O livro termina de modo repentino, mostrando a segunda geração se preparando para entrar na terra, e não registra nenhuma das batalhas travadas do outro lado do Jordão. Ele foi escrito para chamar a segunda geração a avançar na conquista com o exército santo de Deus. Então nós vemos aqui Deus preparando ali o seu povo para adentrar a terra prometida. Só que antes de nós partirmos para lá, no próximo estudo, nós vamos falar como achar Cristo aqui em Números. Como que esse livro de Números mostra, revela para nós Cristo. Como podemos achar Cristo? Vamos usar os mesmos artigos, vamos usar a mesma linhagem lá de Levítico e vamos tirar Cristo dessa passagem, porque todos os livros apontam para Cristo. Em tudo temos que ver Cristo. E aqui nós vemos Deus preparando a segunda geração para adentrar a terra prometida. Nós vamos estudar, depois de procurar Cristo em Números, nós vamos estudar sobre Deuteronômio, que significa repetições das leis, repetições daquilo que Deus já falou. Ou seja, Deus quer inculcar no coração do homem da segunda geração o que ele fez com a primeira. Ou seja, aqueles primeiros que saíram foram orientados a ser obedientes e fracassaram. Mas porém essa nova geração teria a oportunidade. E assim Moisés novamente vai explicar para eles os mandamentos, vai explicar para eles os estatutos, o juízo de Deus, as leis, vai explicar tudinho para eles, para que quando eles adentrarem a terra prometida, eles já vão cientes do que os esperam. E tinha muitos povos morando ali já em Israel, então eles iriam travar batalhas ali em Israel, ali em Canaã, na terra prometida. Por quê? Porque quando eles foram para o Egito, veio um povo e habitou ali na terra deles. Só que o Senhor deu essa terra a Abraão, Isaac e Jacó. E essa terra por direito é de Deus. Por isso, tudo que acontecer lá, Deus não tem culpa. Vão pedir para sair. Tem alguns povos que não vão querer sair. Então o exército de Deus, que é o povo de Israel ali, os homens, vão guerrear para conquistar o que já é deles. E nós vamos aguardar para chegar lá. Nós não podemos trazer para cá e passar por cima de tudo. Vamos estudando devagarzinho, vamos chegando lá. O importante é que nós entendemos que para a obra de Deus não precisa de brincadeira. Não se deve brincar. É sério, o que está acontecendo hoje no mundo é sério. A desobediência à palavra tem crescido. Por isso os pecados, por isso a humanidade em trevas querem impedir o avanço do evangelho, querem parar o povo de Deus, não quer deixar o povo de Deus avançar. Por quê? Porque o povo de Deus tem que andar na linha, porque o povo de Deus prega andar na linha, e muitos não querem as verdades contidas na palavra por causa dos seus desejos, das suas vontades, por causa de ideologia, querem colocar as leis deles por sobressair sobre a Bíblia, e nós jamais vamos permitir isso. Tem muitas igrejas fraquejando, com medo de falar desses assuntos. Tem muitos irmãos aí com medo de falar sobre certos assuntos, por quê? Porque vai ofender o mundo e o mundo vai vir contra, e ele quer paz, ele só quer tranquilidade. E a igreja vão ficando cada vez mais vazias, não sabem receber certo tipo de irmãos, não sabem receber certo tipo de pessoas que tem que estar com problema, não sabem receber ali pessoas com ideologia diferente. A igreja não está sendo preparada para isso. Eu pouco vejo isso acontecer, e graças a Deus temos a internet, a gente alcança muitos vídeos aí que nos traz orientação acerca disso, muitas pessoas palestrando acerca de como receber irmãos que são diferentes, com ideologia diferente. A igreja vai
se comportar diante deles e como eles se comportarão diante da igreja. A igreja, meus queridos, Deus está dando as ordens como deve ser o procedimento da igreja. Deus já diz como é que é a liturgia da igreja. A palavra é a voz de Deus. Então, se um pastor, um irmão, um líder está pregando dentro da vontade de Deus da palavra, o que a igreja vai temer? E muitos estão temendo falar de certos assuntos, até porque na igreja está acontecendo isso, com medo de perder os irmãos, com medo de perder o dízimo, com medo do que os outros vão falar. Parem com isso. Leve a palavra de Deus com autoridade, ou Deus vai fazer como fez com esse povo aqui. Vai trazer juízo na nossa geração. E já está trazendo. Tudo que está acontecendo aí é Deus, é a ira de Deus vindo sobre a terra. E principalmente sobre os seus filhos, que estão desobedecendo a sua voz, a sua palavra, e não estão querendo andar segundo a ela. Por isso, é bom saber como receber as pessoas, como lidar com certas situações. É bom preparar os irmãos da igreja para o que está acontecendo. Em alguns vídeos meus aqui no canal, fora do discipulado, eu falo sobre certos assuntos, como a grande tribulação, a volta de Cristo, e oriento sobre tudo isso aí. E muitas das vezes não vemos em nossas igrejas. É preciso acordar e é preciso cobrar da liderança para que possam falar mais sobre os assuntos e exortar mais a igreja. Porque falar só que Cristo ama, falar que só que você em Cristo a sua vida é melhor, isso é fácil. Agora, preparar os irmãos para o que está acontecendo é um pouco difícil, mas é preciso. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo estudo, se Deus quiser, como encontrar Cristo em números. Amém? Deus abençoe sua vida, graça e paz.